Senhor, meu Deus e meu Pai, estamos aqui, Senhor, mais uma noite na Tua casa, Senhor, para Te render graças, Senhor, em louvor, Senhor, diante dessa mesa, Senhor, e viemos aqui, Pai, para ceiar contigo, Pai. Que o Teu Espírito Santo já esteja, Pai, nesse lugar, esteja, Pai, no nosso meio, que seja o primeiro, Senhor, a sentar essa mesa, Pai. Ó Pai amado, Pai querido, te entrego esse culto nas Tuas mãos. Tudo que será feito, Pai, falado aqui, Pai, que venha direto, Senhor, do Seu trono. Que nada, Pai, seja feito, Pai, conforme a nossa vontade, Senhor. Ó Pai, que seja que o Senhor esteja, Pai, com cada um que subir aqui, Senhor. Com quem for trazer a palavra, Senhor. Que o Senhor, eu creio, Pai, que o Senhor já tenha colocado essa palavra no coração, Pai, na boca de quem vai ministrar a palavra hoje, Senhor. Ó Pai, assim eu te entrego tudo que será feito aqui, Pai, em nome de Jesus. Amém. Mateus 7, 24. Glória a Deus. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. Desceu a chuva, correram os rios e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras e as não cumpre, compará-lo-ei ao homem sensato, que edificou a sua casa sobre a areia. Desceu a chuva, e correram rios, e sopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. Aqui o Senhor fala que aquele que ouve a palavra de Deus, né, escuta e pratica, ele assemelhará ao homem prudente, como também à mulher prudente, né? Você senta? Vai sentar, né, igreja? Então, então ele fala que, né, nós temos que o quê? Ouvir e praticar, né? Não só simplesmente ouvir ele, mas também praticar, porque se a gente só for ouvir e não for praticar a palavra de Deus, não adianta, né? Então, o que ele fala aqui, ó, que veio a chuva, correu os rios, sopraram os ventos e combateram aquela casa. E não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Então, quando nós ouvimos e praticamos, nós estamos o quê? Edificada no Senhor. Né? Pode vir os ventos, pode vir o que for, a gente permanece em pé, né? Porque o Senhor está conosco. Se nós ouvirmos a palavra dele. Como aqui também fala, aquele que não ouve as minhas palavras e não cumpre, comparou-ei ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. Desceu a chuva, correu rios, e sopraram ventos e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. Quando nós não ouvimos a palavra de Deus e não cumprimos, não praticamos, os problemas vêm porque vêm. Enquanto nós estamos aqui nesse mundo, vai vir. Só que nós temos que estar o quê? Fortalecido no Senhor. É ouvir a palavra, é cumprir. É estar ali alicerçado na rocha mesmo. Os problemas vêm, vão vir, mas que nós possamos estar de pé ali, ó, com o Senhor, para que nós não possamos, né, cair, porque tem muitos que se encontram lá fora. Por quê? Porque ouviram e não praticaram. Pensaram assim, pô, não tem nada a ver. Mas tem sim. Nós temos que estar aqui, olha, alicerçado aqui na palavra do Senhor. Enquanto nós estivermos aqui, nós estamos de pé. Se nós deixarmos de ouvir a Deus e deixar de praticar, os problemas vêm. Então aí, ó, os problemas. O que tem mais é problemas. Mas nós temos que estar aqui, ó, alicerçado na palavra. Enquanto nós estivermos aqui, o Senhor está conosco e nos mantém de pé, né? Essa palavra que eu deixo e agradeço a minha oportunidade. A paz do Senhor a todos.
Hoje o nosso culto vai ser um pouquinho diferente. E eu quero entregar a todos que estão aqui para que a gente possa ter uma Santa Ceia diferenciada hoje. Não que a Santa Ceia que a gente participa não é diferenciada, mas hoje nós vamos ter uma Santa Ceia diferenciada. Os louvores já disseram muito para nós, as orações que nós intercedemos lá no escritório, aquela sala de bênção do bispo, e nós vamos receber do Senhor não só a palavra, mas o corpo e o sangue dele. Vamos abrir nossa Bíblia no livro de Mateus, capítulo 26, versículo 36 ao 46, que nós vamos ler. Amém? Amém. Jesus em Getsêmani. Então chegou Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmani e disse aos discípulos: assentai-vos aqui, enquanto vou além orar. E levando consigo Pedro e 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se muito. Então lhes disse: a minha alma está cheia de tristeza até a morte. Ficai aqui e velai comigo. E indo um pouco mais para diante, prostou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se é possível, passa de mim este cálice, todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. E voltando para os seus discípulos, achou-os adormecidos. E disse Pedro: então, nem uma hora pudestes velar comigo? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. E indo segunda vez, orou dizendo: Pai meu, se este cálice não pode passar de mim, sem eu beber, faça-se a tua vontade. E voltando, achou-os outra vez adormecidos, porque os seus olhos estavam carregados. E deixando-os de novo, foi orar pela 3ª vez, dizendo as mesmas palavras. Então chegou junto aos seus discípulos e disse-lhes: dormi agora e repousai, eis que é chegada a hora, e o Filho do Homem será entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-vos, partamos, e eis que é chegado o que me trai. A igreja pode se sentar. Irmãos, ontem eu já estava pensando, falando para o Senhor, qual é a palavra que eu vou levar no culto de Santa Ceia, né? O que a gente vai levar? A gente estuda a palavra, mas pensei, o que a gente vai levar para falar? E o Senhor me deu nessa madrugada. Eu acordei até com um corinho, depois eu até falei que eu não sei, né, louvar corinho, mas acordei com um corinho. E o Senhor mostrou essa palavra que Ele queria para nos fortalecer. Porque não cabia realmente hoje uma palavra melhor do que essa. Quando o Senhor, Ele já sabia que ia ser crucificado e o que antecedia a crucificação. E o Senhor veio falando comigo que às vezes nós, infelizmente, como nós somos carne, nós temos muita preocupação daquilo que estamos vivendo, as tribulações, a dor que nós sentimos. Só que o Senhor sentiu muito mais do que nós. A dor que Ele sentiu, não estamos sentindo e nem vamos sentir. Mas nós somos muito reclamões, muito chorões. E eu fui pegando a palavra, pensando, Senhor, vai falando comigo. E me chamou a atenção. Primeiro tópico, o Senhor Jesus, Ele foi orar. Ele já sabia o que ia para acontecer. Ele foi orar. Ele não orou uma vez só, Ele orou 3 vezes. E levou mais 3 discípulos com Ele, os que Ele confiava para ajudar em oração. Só que até aqueles 3 discípulos que Ele confiava em oração, eles dormiram, eles adormeceram. Eles não conseguiram vigiar como o Senhor tinha pedido para eles vigiarem. E o Senhor Jesus, Ele estava como? Triste. Ué, mas Ele é o Filho de Deus? Ele estava triste? Estava. Ele estava triste, Ele estava angustiado, Ele estava do jeito que Ele estava aflito, porque Ele, glória a Deus pela vida da irmã Cristiane, que chegou
Aleluia, Senhor, graças a Deus. Ele estava triste, aflito e angustiado. Aí a gente olha, Jesus triste, aflito e angustiado. E a gente? E a gente? E eu fiquei, meu Deus, que grandioso. Às vezes a gente passa pela palavra e a gente não compreende o que o Senhor está querendo falar. E depois Ele fala depois de um tempo para a gente. E eu fiquei ali, vendo, meu Deus, Ele se prostrou. O Pai foi orar a primeira vez, angustiado, aflito, entristecido. Porque estava difícil, gente. Ele estava em carne. Ele veio cumprir toda a lei, que nós não temos condições de cumprir nenhuma. Porque nós somos falhos, nós somos carne, e a nossa carne, ela milita contra o nosso espírito. E às vezes nós nos deparamos com situações na nossa vida que nós só sabemos murmurar, reclamar, não entender, ficar questionando ao Senhor, contendendo ao Senhor. E Jesus, Filho de Deus, Ele não contendeu. Ele falou, se possível, afaste de mim esse cálice. Mas Ele veio cumprir o propósito de Deus. O propósito de Deus conosco, com a nossa vida. E Ele sofreu, como outros sofreram. Os grandes nomes da Bíblia sofreram. Eles não tiveram só vitória, só conquista, só bênção, só saúde. Não. Davi sofreu, Jonas, Josué, Moisés, todos eles sofreram. E Jesus sofreu muito mais, porque Ele sentiu tudo. Tudo que a gente não tem condições de sentir. Que talvez se nós sentíssemos, já estávamos consumidos. Porque a gente não consegue compreender, às vezes, que estamos passando por uma determinada situação, mas é para cumprir o propósito que Deus estabeleceu na sua vida. E crescer, irmãos, dói. Renunciar à carne dói. Porque a gente quer o oba-oba. A nossa carne, ela quer ficar bem tranquila na felicidade e na alegria. A gente quer uma família maravilhosa, a gente quer um carro maravilhoso, a gente quer uma casa maravilhosa. Mas isso não é o propósito do Senhor com as nossas vidas. Isso vem conforme a gente vai trabalhando e buscando ao Senhor. Mas nada disso presta se a gente não tem Jesus. E uma frase que o Senhor me trouxe, e Ele veio falando comigo de madrugada, é que a nossa maior pobreza não é a nossa financeira, não é a nossa família não ser perfeita, não é as nossas condições de nós estarmos casados bem ou mal. A nossa maior pobreza é a gente não ter Jesus na nossa vida. É a gente não ter coragem de enfrentar aquilo que o Senhor tem colocado para que a gente venha enfrentar. Porque, gente, se a gente for analisar o que o Senhor tem preparado para nós, a gente não ia reclamar de nada. Eu estava até conversando com a bispa. Paulo, ele viu e ele suportou. A gente não viu, mas a gente tem que suportar. Porque Jesus suportou. E o que Ele suportou, ninguém suportará. E a gente não pode ficar mais murmurando. A gente não pode mais ficar contendendo. A gente não pode mais deixar a nossa consciência, que muitas das vezes ela tende para a carne, ela nos corromper. Porque a peneira está muito fina, gente. O buraquinho da peneira está se estreitando. E só vai ficar no reino celestial, com a vida eterna, recebendo aquilo que o Senhor cumpriu, prometeu, veio à terra, sofreu por nós, subiu e prometeu e deixou o Consolador conosco, aqueles que vão vencer. E para a salvação, ela dói, porque a gente tem que se renunciar, a gente tem que se rasgar dos nossos maus costumes, dos nossos maus pensamentos, da nossa vontade. E quando a gente é confrontado contra a nossa vontade, a gente fica entristecido, a gente fica mimizento, choraminguento, porque a gente, oh meu Deus, eu estou passando isso, ai meu Deus, eu não devia passar. Devia. O Senhor tem um propósito na vida de cada um de nós. E a gente tem que passar pelas lutas, pelas trevas, pelos problemas, confiando no Senhor que nós servimos. Porque Ele não está escondido para nós. Ele é o nosso Deus, Ele é o nosso Pai. E às vezes a gente esquece disso no meio de uma guerra. O Senhor pagou com sangue. O sangue. Muitas das vezes a gente só lembra da crucificação quando está em Semana Santa, quando está em Santa Ceia.
mas nós temos que lembrar todo dia o que Jesus fez por nós. E eu fui anotando que a vontade do Senhor, ela nos é proposta e nós devemos cumprir. E a vontade do Senhor na Bíblia diz que ela é boa, perfeita e agradável, mas ela tem um preço. Você não passa pela vontade do Senhor do seu jeito, com a sua vontade, é a vontade dele. E ele quer nos limpar, ele quer tirar tudo aquilo que outrora nós temos da carne. E infelizmente, quando a gente estava no mundo, a gente está numa maratona, a gente está num combate todos os dias, desde a hora que nós acordamos até a hora que nós vamos dormir. O nosso inimigo, ele quer dragar a nossa alma, mas nós também damos muitas vezes brecha naquilo que vemos, naquilo que reclamamos, naquilo que somos ingratos, porque nós somos ingratos ao Senhor. E o Senhor nos mostra que Ele nos dá, Ele supre a nossa necessidade. E muitas das vezes nós não oramos direito porque nós queremos aquilo que nos faz bem para usar aqui na terra. E o Senhor não está mais se escondendo de algumas pessoas. A palavra de Deus, ela é manifesta pelas redes sociais para tudo quanto é lugar. Não tem mais ninguém para reclamar que não conhece a palavra, que nunca teve oportunidade de conhecer o Senhor. Todos nós tivemos oportunidade quando estávamos lá fora e continuamos conhecendo a palavra do Senhor. E ela é o único norte que nós temos. Hoje é culto de Santa Ceia. Hoje é culto da gente colocar tudo aquilo que nós fizemos de errado para trás. Envergonhados, porque o Senhor se sacrificou demais por nós para nos dar vida. E o que a gente está fazendo da nossa vida? O que a gente está fazendo da nossa vida? Qualquer probleminha a gente já chora, já reclama, qualquer probleminha a gente já se entrega. Não podemos nos entregar. Nós somos soldados do exército Deus vivo. E há um preço para a gente pagar. Porque o Senhor Deus determinou para cada um daqueles nomes da Bíblia um propósito. E nós estamos aqui. Às vezes as pessoas pensam, a gente não tem propósito nenhum com Deus. A gente não está com microfone, a gente não está louvando. Gente, nós somos embaixadores de Cristo nessa terra. Se você não está aqui com o microfone, você vai para fora, vai falar com seus vizinhos, vai falar com seus familiares, vai falar com aqueles que ainda não se entregaram. Nós temos que nos santificar. Não há mais tempo para brincar. Não há mais tempo para não reconhecer Jesus. Não há mais tempo de a gente ficar como Jó, conhecendo Ele por ouvir falar. O nosso ministério, vocês sabem que ele é diferenciado porque ele tem a palavra. Ninguém aqui vai se tomar como inocente, porque o Senhor já sabe que todos aqui conheceram a palavra. E nós temos que pegar essa palavra que nós estamos recebendo, não só do altar, mas aquela que nós lemos todos os dias, e colocar dentro do nosso coração em gratidão ao Senhor, porque nós somos privilegiados, irmãos. O Senhor, Ele veio na cruz para nos salvar e salvar todos que estão lá fora. Só que os lá de fora muitas das vezes não querem. Tem pessoas da nossa família que eles não querem o Senhor. Eles fingem que estão com o Senhor. Eles aparentam que estão com o Senhor. Mas eles estão vivendo a vontade do coração deles. Nós não podemos viver a vontade do nosso coração. E o Senhor continua escrevendo que a boa, perfeita, agradável vontade do Senhor, ela nos dói porque ela confronta a nossa carne, e a carne confronta o espírito. E fui colocando que Jesus sofreu e cumpriu a vontade de Deus. Ele cumpriu toda a lei na cruz, como eu falei com os irmãos, e a última oração de Jesus, ela foi de submissão, quando ele disse que faça a tua vontade. Será que a gente tem coragem de pedir ao Senhor Jesus e a Deus que Ele faça a vontade dEle na nossa vida? Essa noite é noite da gente refletir isso. A gente não tem que perguntar ao Senhor qual é a vontade dEle para a nossa vida. A gente tem que perguntar ao Senhor e falar para Ele, declarar para Ele que se cumpra a vontade dEle na nossa vida. Mesmo que doa, mesmo que machuque, mesmo que saia lágrimas. Pensem no sacrifício de Jesus na cruz. Hoje nós temos o privilégio de receber o sangue e o corpo dele. Hoje nós temos o privilégio de nos arrepender mais uma vez diante dele. Tirar tudo aquilo que o Senhor não tem se agradado de nós.
Mostrar ao Senhor que nós estamos andando em verdade, em sinceridade, com o coração grato a tudo que o Senhor Jesus fez, faz e fará. Essa era a minha palavra que o Senhor colocou e pediu aqui, até escrevi, que a gente tem que parar de choramingar, que a dor faz parte do processo de santificação. Pode doer, irmãos, mas o Senhor dos Exércitos está conosco. Pode doer, irmãos, mas o inimigo não vai prevalecer sobre a nossa vida, sobre a nossa casa e nossa família. Apresente a sua família hoje nesse culto de Santa Ceia. Porque não adianta nada a gente estar lá fora ganhando os outros e o da nossa família está perdido. Então vamos apresentar de todo o coração a nossa família. E mesmo aqueles que estão andando na presença do Senhor, pede ao Senhor para renovar o coração, para dar a eles o caminho da santidade, para que eles possam reconhecer e não só ouvir, andar só ouvindo, mas conhecendo e prosseguindo conhecer ao Senhor. Porque, gente, daqui a um pouquinho a gente não está mais aqui não. Felizes são aqueles que já foram e nós temos a certeza da salvação deles. Nós estamos numa guerra e só vamos vencer com renúncia, quando a gente deixar a carne para lá, tirar o pecado de dentro de nós, nos fortalecermos na palavra, confiando que o que tem prometido lá em cima é muito maior do que essa pobreza que às vezes a gente fica brigando. Aqui na terra, a gente acha que quem tem alguma coisa, tem alguma coisa. Não tem nada, gente. A gente tem o maior presente, Jesus. A gente tem o maior tesouro, Jesus. E é Ele que te conduz. Ele é a única porta. Ele é o único que é o caminho. Ele é a verdade e a vida. E essa vida que foi prometida para a gente, nós vamos lutar dia após dia para conquistar o reino dos céus, que é muito mais grandioso e importante do que o que a gente tem aqui. Não esqueçam disso. A nossa maior pobreza não é aqui que a gente está pensando que não tem. A nossa maior pobreza é negligenciar o Senhor naquilo que Ele falou para nós. Nós não somos nada, mas conseguimos ser um pouquinho quando nós temos Jesus à frente e colocamos e confiamos tudo. Irmãos, nossa luta está grande, mas o Senhor é conosco. Nós vamos ver o propósito do Senhor nas nossas vidas se cumprirem. Nós vamos dar testemunhos. Nós vamos ver a nossa vida, a nossa família, a nossa casa, quem conhecemos, salvos, libertos, transformados, curados, para a honra e glória do Senhor Jesus. Não negligenciem a cruz. A cruz foi paga com sangue. E a vitória doeu para Ele. O que a gente está aqui, a gente não sofre. A gente está murmurando sem necessidade. Confie no Senhor Jesus. Ele é a nossa confiança. Ele é a nossa vitória. Tá bom? Quero chamar o nosso diácono Edson, para que ele possa dar prosseguimento na palavra. Eu quero agradecer o privilégio do Senhor por estar aqui nesse altar falando conosco. Pai do Senhor para os irmãos. Motivo de alegria, né, irmão? Creio que tudo que está acontecendo aqui não precisa falar mais nada, né, irmão? Nós estamos confiando no Senhor, irmão. Eu creio que já falou tudo, né? É uma noite especial, né? Que estamos aqui diante, né? Da ceia do Senhor, né? Um momento, irmão, para nós refletirmos, né? Serve para todos nós, né? O nosso falar, o nosso deitar, o nosso levantar, o nosso agir, né? Nas nossas vidas, né? Que nós viemos, irmão, nessa noite, eu creio, irmão, que é tudo direcionado pelo Senhor. Está sendo feito aqui nessa noite em nome de Jesus, né? Confiar cada dia mais na palavra do Senhor, né? Nos fortalecer, né? Então, diante dessa mesa, irmão, eu creio que é um mês, né, de fortalecimento, um mês que passou também. Como foi falado aqui, a luta é grande, irmão. A gente aí que trabalha, né, nós sabemos, né? Não é fácil, né? Levar o nosso pão de cada dia para casa, né? Muitas das vezes tem clientes que reclamam, falam isso, aquilo, mas nós temos que estar firmados na palavra e acreditar que o Senhor tem nos dado força, irmão, a cada dia. Que é difícil, mas hoje é uma noite que nós temos que se arrepender, né? Uma oportunidade, né, de nós estarmos aqui na presença do Senhor a cada dia,
e agradecer por esse momento, né? Agradecer por essa igreja a qual nós fazemos parte, né? O nosso bispo deixou, nos ensinou muita coisa aqui. Faz uma falta, mas a gente está no braço do Senhor, né? Que nós estamos aqui, nós temos que dar continuidade, irmão, de tudo aquilo que Ele nos ensinou, nos falou, né? Nós temos lembrado de muitas palavras, pelo menos eu tenho lembrado, né? Muitas palavras, muitas coisas que Ele falou aqui comigo, né? Como eu estava até falando para minha esposa, poxa, a minha irmã de Campo Grande está chorando, não pode nem ver um vídeo mais. Ela falou que foi Deus que me colocou para entrar ali para falar com Ele naquele dia. Ela falou, homem de Deus. Eu falei também, eu ia com ele, né? A gente saía, alguma coisa para resolver. A gente sente, mas nós cremos que Ele está no braço do Senhor e nos ensinou muita coisa aqui. Nós temos agora que praticar, né, irmão? Nós temos que dar continuidade, né? Ajudando a nossa bispa aí na medida do possível, que o Espírito Santo de Deus vem nos fortalecendo, né? Vem nos enchendo a cada um de nós aqui, a ajuda de cada um que nós estamos dando, irmão. Porque a obra não pode parar não, irmão. A obra do Senhor tem que continuar, irmão. Não só aqui dentro, mas lá fora também. Como a irmã falou, pessoas precisam até da nossa família, né? Muitas das vezes eles, né, até ouvem mesmo a palavra do Senhor, mas só o tempo do Senhor, né? Para tocar no coração e eles se renderam ao pé do Senhor, né? Eu dou glória a Deus de estar, né? No Senhor, igual eu vi um amigo hoje, estava com a irmã Sônia, viemos do mercado há muitos anos, eu vejo ele, quando ele me viu, ele, pô, você já está vivo ainda? Eu falei, irmão, em Cristo Jesus eu estou, e você? Está com Jesus? O semblante dele mudou na hora, não sabia nem o que me responder. Ah, que está morrendo muito pessoal dali. Eu falei, eu estou com Cristo, meu irmão, não estou com medo não, estou certo da minha salvação. E você, como é que está? Está com Cristo? Aí ele parou a bicicleta e a Sônia falou, caramba, como é que ele ficou? Perdeu a ação, de longe já vi falando. E as pessoas não querem Jesus, irmão, não quer salvação, aí quer ficar no meio da bagunça. Ah, não vou lá porque meu sobrinho não vai, minha sobrinha não vai procurar. Olha as palavras que o rapaz fica falando até com o próprio parente dele. Quem vai querer procurar um homem desse? Ah, mas por um lado foi até engraçado, porque eu já vi, quando ele me viu de longe, eu já levantei a mão para ele. Eu já estou repreendendo ele em pensamento. Ele partiu em retirada. Eu falei, vai, sai, vai embora em nome de Jesus. Né? Mas vamos, né, irmão, aqui dar continuidade aqui, né? A ceia do Senhor. Nós vamos ler aqui, né? 1 Coríntios 11, né, irmão? 23 até o 30, né? Aqui para nós começarmos, né? Depois eu vou pedir a ajuda da irmã Luana, né? E a irmã Cátia, né? Para nós levantarmos o cálice, tá? Muito obrigado, tá? Porque recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, dando graças, partiu e disse, tomai e comei isto ao corpo que é partido por vós, isto em memória de mim. Até aqui, depois vamos continuar. Vou levantar o pão aqui, pedir os irmãos para levantar nossas mãos para cá, né? Deus diz que ele partiu o pão e deu graças, né, irmão? Então, nós vamos nessa noite, porque de todas as vezes que comeres desse pão e beberes esse cálice, anunciai a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, assim como deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disso, há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Amém? Dia, irmão, para nós levantarmos a mão para cá, irmão, fazer uma oração, né, irmão? Por esses elementos, em nome de Jesus. Glórias a Ti, Senhor. Senhor, Deus e Pai, nesse momento, ó Deus, pedimos a Ti, Pai, que venha consagrar cada cálice desse, Senhor. E que as pessoas recebam, Senhor, a cura, a libertação, a restauração, a salvação em suas vidas e na vida da sua família. Queremos, Senhor, Te agradecer por, nessa noite, Pai, fazer parte da Santa Ceia, de poder sentar à mesa contigo, Pai,
e nos fortalecer para mais 30 dias, Senhor. Em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai, apresentamos a Ti, Senhor, o suco, meu Pai, que representa o Teu sangue, e o pão, meu Pai, que representa a Tua carne. Meu Deus, que nós viemos, Senhor, participar, meu Pai, e o Senhor está dentro de nós, Senhor, fortalecendo, santificando, dando força, para que nós possamos continuar na Tua presença, Senhor. Te agradecemos, meu Pai, e Te louvamos em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Pode levar. Amém. Glória a Deus. Oh, aleluia. Santo é o teu nome, Senhor. Glória a Deus. Obrigado, Senhor, por esse momento, meu Pai. Fala conosco, Senhor, como você tem falado, Senhor, nesse lugar, Pai. Oh, Espírito Santo de Deus, nos ajuda, Senhor, a caminhar nessa terra em nome de Jesus, Pai. Oh, aleluia. Glória a Deus. Que nós possamos nesse momento entregar as nossas vidas ao Senhor. É um momento do arrependimento, da mudança, da renovação, da gente trocar o nosso sangue pelo sangue dele, da gente trocar nossas atitudes pelas atitudes dele. Que nós sejamos participantes da mesa do Senhor, para que nós possamos ser imagem e semelhança dele. Que nós possamos ter a mente do Senhor. Que nós possamos nessa noite tomar uma Santa Ceia diferenciada. Que nós possamos sermos libertos. Nós fomos comprados com sangue. Nós somos livres no Senhor Jesus. Que nós possamos meditar nesse momento, entregando verdadeiramente, pedindo ao Senhor que não nos permita mais pecar, não nos permita mais errar. E se acaso nós pequemos, nós venhamos a nos arrepender e não cometer mais. Glória a Deus, aleluia, né? Santo é o teu nome. Viemos levantar, né? Nosso pão agora, damos graça, né? Que o Senhor abençoe, Senhor, esse alimento que nós vamos ingerir, Senhor. Que o Senhor venha tocar no coração, nas nossas mentes, Senhor. Que nos enche do Teu Espírito Santo de Deus, Pai. Estou sentindo a presença do Espírito Santo de Deus aqui, Senhor, nesse altar, meu Pai, em nome de Jesus. Que o Senhor venha fazer diferença, Senhor, no nosso meio. Que o Senhor venha nos fortalecer, Senhor, a cada dia, Senhor. A cada amanhecer, Senhor. A cada manhã, tarde, noite, madrugada, Senhor. Que o Senhor seja conosco, meu Pai, em nome de Jesus. Que nós viemos suportar mais um mês de lutas e adversidades. Mas o Senhor que tem nos colocado de pé, Senhor. O Senhor que tem nos dado força, Senhor. Fortalecendo nossas pernas, nosso caminhar, Senhor. Nosso deitar. Que o Senhor tem, Senhor, nos ajudado, Senhor, a cada dia, Senhor. Que nessa noite, Senhor, que nós viemos, Senhor, refletir, Senhor, em nome de Jesus, Pai, de tudo aquilo, Senhor, que nós temos feito, Senhor. Creio que nós estamos fazendo pouco para o Senhor, meu Pai, em nome de Jesus, Senhor. Nós podemos fazer mais, meu Pai, em nome de Jesus. Que o Espírito Santo de Deus venha tocar, Senhor, no nosso coração, meu Pai. A obra da Tua casa, Senhor, não pode parar, Senhor, em nome de Jesus. É um legado bonito, Senhor, que o Teu Filho deixou, Senhor, para nós darmos continuidade, Senhor, nesse lugar, meu Pai. Fortaleça, Senhor, a nossa bispa a cada dia, Senhor. Toma aquela família, Senhor, nas Suas mãos, Senhor. Toca no Leandro, meu Pai, em nome de Jesus. Eu creio que nessa noite, como Tua filha falou, diferente, Senhor. Posso ver já entrando por essas portas, em nome de Jesus, meu Pai. Ô Espírito Santo de Deus, bate encontro Ele agora, Senhor, nesta noite. Toma o João, Pedro também, Senhor, abençoa a saúde desse jovem, em nome de Jesus, Senhor. Que o Senhor acrescenta anos e anos de vida, meu Pai, em nome de Jesus. Creio que Ele é uma bênção na mão do Senhor. Comemos nosso pão em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Apresentamos, Senhor, o outro elemento ao Senhor, né? Nós viemos, Senhor, fazer parte, agradecer por esse momento, Senhor.
tão especial, Senhor, nesse dia, Senhor. Que possamos, de meses e meses, Senhor, dar continuidade, Senhor, em nome de Jesus. Bebemos todo o nosso cálice, em nome de Jesus. Aleluia. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Glória, 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 glória a Deus. Oh, Senhor. Vai nos renovando, Senhor, em nome de Jesus. Vai tocando, Senhor, em cada vida aqui nessa noite, em nome de Jesus, Senhor. Toca, Senhor, nos nossos filhos, nossa família, nosso lar, Senhor, em nome de Jesus. Oh, Espírito Santo de Deus, que nós sentimos a presença do Senhor aqui, Senhor, nesse lugar, meu Pai. Que o Senhor venha, Senhor, trabalhar, Senhor, poderosamente, Senhor. Que o Senhor é um Deus que tem sondado o coração de cada um, Senhor, em nome de Jesus, Senhor. Oh, Espírito Santo de Deus, sem a sua ajuda nós não podemos nada, Senhor. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Glória, 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 glória a Deus. Oh, aleluia, como é bom sentir a presença do Senhor nesse lugar, meu Pai. Que o Senhor venha guardar essas portas, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Que nós podemos sair daqui dessa noite fortalecidos, Senhor. Muitas das vezes nós entramos com o nosso coração entristecido aqui, Senhor. O Senhor sabe, Senhor. O Senhor conhece o coração. Só quem conhece o homem é o Senhor, meu Pai. Porque foi Ele que criou, meu Pai. Que o Senhor venha nos dar força, Senhor, a cada dia, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Que nós viemos colocar o Senhor em primeiro lugar em tudo, Senhor, em nome de Jesus. Agradecer, Senhor, pelas provisões, pelas previdências que o Senhor tem nos dado, Senhor, cada dia, Senhor. Que o Senhor venha de encontro às nossas necessidades, Senhor. Suprindo tudo aquilo que nós precisamos, Senhor. Antes de nós dobrarmos nossos joelhos, o Senhor sabe as necessidades de cada um dos teus filhos, Senhor. O Senhor tem, Senhor, um propósito na vida de cada um de nós, Senhor, em nome de Jesus. Que Ele venha, Senhor, se cumprir, Senhor, em nome de Jesus. Abençoa o ministério de cada um de nós aqui, Senhor. Fortalecendo, Senhor, cada um, Senhor, através da Tua palavra, Senhor. Nos ensinando a cada dia, Senhor, em nome de Jesus. Que não deixa, Senhor, nada, Senhor, nos atrapalhar nesse lugar, meu Pai. Não nos deixe nós desviarmos nem para a direita nem para a esquerda, Senhor. Nós temos que sair em frente, o nosso alvo é o Senhor Jesus, meu Pai. Que nós temos que dar, Senhor, graças cada dia, Senhor, por esse lugar, Senhor, ao qual nós temos congregado, Senhor, nesse lugar, meu Pai. Que o Espírito Santo de Deus venha nos guiar, Senhor, a cada dia, Senhor. Venha, Senhor, nos guardar, Senhor. Muitas das vezes nós sabemos, Senhor, na escola os professores nos ensinam, Senhor. Mas a verdadeira sabedoria, ela vem do alto, Senhor. Nos encha de sabedoria nessa noite, meu Pai. Usa a nossa boca, Senhor, não só aqui dentro, mas lá fora, que pessoas precisam ouvir da Tua palavra, Senhor. Precisam saber da Tua misericórdia que o Senhor tem por cada um de nós, meu Pai, em nome de Jesus, Senhor. Que o Senhor repreenda todo espírito contrário sobre nossas vidas, Senhor. Nenhuma arma forjada, preparada, prosperará contra esse lugar, contra nossas vidas, Senhor. Toda língua que se levantar contra nós em juízo, nós a condenamos agora, Senhor. Aquele que habita nos esconderijos do Altíssimo, Senhor, a sombra do Onipotente descansará. Direito, Senhor, é meu Deus, meu refúgio, minha fortaleza, Senhor. E nele confiarei, Senhor. Socorre os laços, Senhor, nessa noite, em nome de Jesus. Toca na saúde, na pressão, Senhor, na artéria sanguínea, Senhor, em nome de Jesus, meu Pai. Toda dor de cabeça, toda seta enviada do inimigo, seja rechaçada agora, Senhor, pelo poder da oração. Que o Espírito Santo de Deus se faça presente, Senhor, nesse lugar, Senhor. Não nos deixe, Senhor, vamos sair ligados, Senhor, da Tua casa nessa noite. Não deixa que o inimigo roube tudo aquilo que foi dito aqui nessa noite, ao sairmos pelas portas, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor, que o Senhor nos proteja, nos guarda, nos livra de todo mal, Senhor. É o que eu te peço, te agradeço. Em nome de Jesus, amém. E graças a Deus.
Graças te dou, Senhor, por mais um dia qual fez o Senhor. Eis aqui o nosso dízimos e oferta apresentando a Ti nessa noite. Que o Senhor venha fazer prosperar as almas das nossas mãos, Senhor, em nome de Jesus. Creio que o Senhor é um Deus de provisão e providência, Senhor. O Senhor é um Deus que multiplica, Senhor, em nome de Jesus. Abençoa o trabalho, Senhor, de cada um de nós, Senhor, em nome de Jesus. Senhor, venha fazer prosperar as obras das nossas mãos, Senhor. Tudo aquilo que está sendo feito aqui é debaixo da Tua direção. Que o Senhor venha abençoar, Senhor, tudo nesta noite. Em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Paz, meus irmãos. Pai querido Senhor, queremos te apresentar, Pai, aqui, Pai, nossas mãos, chamadas, esse caderno, Pai, e essa caixa aqui, Pai amado, de oração, Pai amado, a qual, Pai amado, todo culto, Pai, nós oramos, Senhor, Pai. Ô, Pai, teve muitas pessoas, Pai amado, que ainda não participou, Pai. Uma das vezes, Pai, colocou o pedido aqui para voltar a tomar, Senhor, para voltar para se concentrar com o Senhor, Deus. Senhor da glória, estamos aqui para sentar na Tua mesa, Pai. Pai, como é bom, Pai amado, Senhor, Pai, ter uma aliança contigo, Deus. Se essa pessoa se quebrou, Pai, essa aliança, Pai, se ela parou de caminhar, Pai, se ela parou, Pai amado, de sentar na sua mesa, Deus. Meu Deus, que Tu possa entrar, Pai, em comunhão com a vida dela, Senhor. Fazer uma nova aliança, Senhor da glória. Tu és o Deus, Pai amado, aleluia, Pai, que dá força, Pai, que muda, Pai amado, a estrutura, Pai nossa, a cada dia, Senhor. Muito obrigado, Pai amado, cada um que escreveu aqui, Pai, cada parente que está aqui, Senhor da glória, que o Senhor possa responder, Pai amado, 100 vezes mais, Senhor da glória. Tome, Pai amado, esse caderno de oração, Deus, agora, Pai, pessoas que muitas vezes escreveu, Pai amado, pensando em um parente, pensando em alguém, Pai, que possa estar enfermo lá, Pai, nos hospitais, Senhor da glória. Deus, socorre lá, Pai, como o Senhor tem nos socorrido todos os dias, Pai. Socorre essa vida também, Pai. Tenha misericórdia, faz milagre nessa noite, Pai. Aleluia, Pai amado, como a palavra diz, Pai amado. O choro dura uma noite, mas pela alegria, Pai amado, aleluia. Vem a Tua resposta no coração de cada um, Deus. Dá uma resposta a cada um nessa noite, Pai. Que amanhã, Pai amado, no culto que vem, Pai amado, Ele venha contar o milagre dele aqui nesse lugar, Deus. Salva a vida aqui nesse lugar, Pai. Pessoas, amadas, aleluia, amado, que não Te buscavam, vão passar a Te buscar, Deus. Porque nós cremos em Ti, Pai. Cremos no Teu milagre nessa noite, Pai. Faz mudança, Pai amado, aleluia. Volta de novo a aliança, Pai amado, que Ele se quebrou um dia, Pai. Nessa noite, Pai. Porque nós cremos em Ti, Pai. E Tu faz milagre. Sempre em nosso meio, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Obrigado, Senhor, por tudo que aconteceu aqui nessa noite, em nome de Jesus. Obrigado pela Sua misericórdia, a qual o Senhor tem com cada um de nós. Obrigado pela palavra, pelo louvor, por tudo que foi feito, pela santa ceia do Senhor, meu Pai. Obrigado, eu creio que cada um de nós viremos sair daqui renovados, Senhor. Tome cada vida que aqui se encontra, Senhor. Toma nossas parentelas, de longe de perto. Toma nossos filhos, nossos lares, Senhor. Nos leva debaixo da Tua santa e poderosa mão, em nome de Jesus. Nós viemos tornar invisíveis os olhos dos inimigos, Senhor, nessa noite, em nome de Jesus. Guarda, Senhor, a rua Araruama, os vizinhos da direita, da esquerda. Toma o bairro de Bambu, as comunidades, Senhor. Guarda o nosso bairro, Senhor. Senhor, venha acalmar nossa comunidade, Senhor. Visita aqueles que estão no leito dos hospitais, que não são de cura, libertação, restauração. Salva, cura, liberta, transforma, Senhor. Senhor, nos dê uma semana abençoada na Tua presença, Senhor, em nome de Jesus. Abençoa as orações, as intercessões, as irmãs, os irmãos, qual nós estamos fazendo, Senhor. Estamos empenhados nesse propósito, Senhor. Nós não vamos desistir enquanto nós não obtemos a resposta, Senhor, de tudo aquilo que está sendo feito, Senhor. Tudo aquilo que o Teu Filho está sendo direcionado, que as irmãs de intercessão estão sendo direcionadas a fazer, Senhor. Creio que o Senhor está falando com cada um de nós, meu Pai. Ô, Senhor, toca na vida do irmão Natanael, Senhor. Honra ele nessa noite, toca desde o alto da cabeça até a planta dos pés, Senhor. Restaura a saúde dele, tira toda a dor, Senhor. Toca na mente, Senhor, em nome de Jesus. Vai renovando, Senhor. Toma a família dele nas Suas mãos, Senhor. Toma os adolescentes, Senhor. Toma as crianças, Senhor. Cessa essa violência, Senhor, em nome de Jesus. A palavra de Deus diz que o Senhor é um Deus que cessa as guerras, Senhor, em nome de Jesus. Toma, Senhor, esse Brasil nas Suas mãos. Toma Jerusalém, Israel. Ô Senhor da glória, nos leva debaixo da Tua direção, meu Pai. Cada um que bom que seja o veículo, Senhor. Que não seja nossas mãos, seja as mãos do Senhor. Ô meu Pai, que o Senhor nos leva até os nossos lares, Senhor. Nos dando livramento, Senhor, nessas ruas, Senhor.
É o que eu te peço, te agradeço. Em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Amém. A paz do Senhor para os irmãos. Amém. Que nós possamos continuar, né, orando um pelos outros, né? E nos sustentando, né, irmãos? Porque é só assim que nós iremos vencer. E que o Senhor possa nos dar uma semana abençoada de resposta, não só das coisas terrenas, né, mas das coisas espirituais que temos colocado diante dele, né? Que nós possamos receber do Senhor, porque quando nós recebemos, nós temos mais força, né, para prosseguir, porque nós temos visto que o Senhor tem ouvido as nossas orações. E eu creio que o Senhor há de nos dar uma semana de resposta em nome de Jesus. Estenda suas mãos, que nós possamos receber do Senhor essa bênção, para que nós possamos, né, ficar fortalecidos, não só esta semana, mas este mês, né, de participarmos dessa ceia, que é o que nos sustenta, né, durante o mês até a próxima ceia, né, que possamos ser renovados também, né, com aquilo que temos colocado diante do Senhor, em nome de Jesus. Que a graça de nosso Senhor e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja convosco. Amém. Amém. Glória a Deus. Vamos aceitar.